Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de matemática, mais uma aula diferente, mais informações novas para vocês estarem aplicando no dia a dia, estarem aplicando na vida de vocês esse aprendizado, assim como foi importante, né, aprender bastante com essa aula preparada aqui para vocês. Na aula anterior, nós estudamos sobre medidas de tempo e hoje nós vamos falar sobre medida de temperatura. Medida de tempo, nós estudamos como como se calcula o tempo, como passa, né, com o passar desse tempo relacionado ao tempo geológico, ao tempo cronológico. E hoje nós falando de medida de temperatura que está relacionada a como está o tempo, certo? É um pouco misturado com geografia, porque nós estudamos as temperaturas, o clima, né, o tempo nas aulas de geografia. Mas, como tudo está relacionado uma com a outra, todas as disciplinas se ligam porque todas trazem aprendizado para a gente, né? Para nós seres humanos, para a nossa vida em sociedade, né? E para a gente observar as mudanças que aconteceu na sociedade ao longo do tempo. Então, medidas de temperatura está relacionada a como o tempo está. Frio, quente, nublado, né? Como está essa questão da temperatura. A temperatura do ambiente, a temperatura do seu corpo. Também podemos ver temperatura de líquidos. Por exemplo, o café vem em uma temperatura quente. O suco, o sorvete, nós já gostamos numa temperatura mais fria, né? Então, medidas de temperatura será relacionada a essa questão de como está o tempo, assim também como as medidas de temperatura do seu corpo e dos objetos, dos alimentos do que estamos referindo, ok? Então, assim, nós estudamos em geografia sobre temperatura, sobre como o tempo está, como é o clima e o tempo. Sabendo que o clima, né, é estudado ao longo de tempo, são vários fatores para dizer qual é o clima que prevalece em uma região. Já o tempo, ele muda a cada instante, né? Então, o tempo está mudando e a temperatura está relacionada a essas mudanças, né? Essas variações de tempo. Em geografia também nós estudamos sobre a região sul, que é destaque também nas medidas de temperatura, uma vez que é a região mais fria do Brasil. É uma região onde temos como destaque o Planalto da Serra Catarinense, né, como região que neva, região que esfria bastante, principalmente nesses meses que estamos concluindo agora. Recentemente houve neve naquele lugar, né, ali na região do Rio Grande do Sul. As serras, né, onde temos como destaque essa neve. A região fria, onde atrai muitas pessoas, ponto turístico referentes como o frio, como lugar frio do Brasil. Então, a região sul é destaque em relação à temperatura. Mas falando isso aqui tudo por alto, porque vamos especificar hoje a relação da temperatura do nosso corpo e do nosso ambiente, especificando sobre os termômetros, sobre os meios utilizados para medir essas temperaturas. Então, nós vamos estudar os tipos de termômetro, como começou, qual é o termômetro utilizado aqui no Brasil, a evolução que ele teve e quando foi inventado o primeiro termômetro. Então, nossa aula de hoje será focada no objeto, será focada no meio de verificação de temperatura de ambiente e principalmente da temperatura do nosso corpo, certo? Então, o aparelho utilizado para aferir, ou seja, para medir. Quando falamos em aferir, é a mesma coisa que estivermos dizendo que vamos medir. A temperatura do corpo é o termômetro. Acredito que todos vocês já viram
tem um termômetro em casa, né? Suas mães utilizam o termômetro porque as mães, sempre que têm filhos pequenos, elas se preocupam em estar com o termômetro verificando para ter esse acompanhamento, com medo, né, de uma febre repentina, ou seja, quando o seu corpo está aparecer algo que esteja inflamado, infeccionado, quando o seu corpo não está bem, acontece que a temperatura do seu corpo ela fica elevada e nós dizemos que estamos com febre, né? A febre ela aparece quando tem algo errado conosco. Então, as mães geralmente têm um termômetro para verificar, né, para melhor acompanhar os seus filhos em momentos que não estão bem. E todas as pessoas da casa também, né? Então, existem diversos tipos de termômetro, sendo que o mais comum era o termômetro clínico, composto, na maioria das vezes, por mercúrio e álcool. Então, é esse que vocês estão vendo aí. Talvez vocês tenham tido acesso, talvez tenha na sua casa. Na minha não tem mais, o meu quebrou. Esse termômetro é super eficaz, mas eu não consegui mais comprar um dele. Então, ele foi tirado do mercado, apresentando que, assim, na defesa dos estudiosos, que esse composto é tóxico e pode causar prejuízo, pode trazer danos à vida das pessoas, uma vez que um termômetro desse quebre e tenha contato com alguém. Então, esse aí que vocês estão vendo é o termômetro composto por mercúrio e álcool, né? Onde o líquido, ele vai subir nessa linha e vocês estão vendo aí que a partir do 38, ou seja, até o 37 está tudo bem. Passou do 37, que está vermelho, já é um alerta. A partir do 38, indica que você está com febre, certo? E que algo precisa ser averiguado, que algo está errado com você. Então, esse é o termômetro mais comum, né? O termômetro clínico. Mas não existe só o termômetro clínico, existe termômetro de ambiente, existe termômetro, por exemplo, quando você passa ali no shopping, aquele ponto lá vai dizer qual é a temperatura do ambiente. Sabendo que nossa temperatura aqui geralmente é bem elevada, estamos iniciando o período de calor, onde a temperatura ela vai subir agora no mês de setembro, né? Vai aumentar bastante. E você, ao passar ali, geralmente na faixa do shopping, ele, depois do ginásio, tem um número lá. Ali tem um termômetro que está identificando a temperatura do ambiente. Ok, pessoal? Então, são informações que vocês podem estarem utilizando no dia a dia. Quando veio o conteúdo medidas de temperatura, eu não quis limitar apenas ao livro, mas eu quis trazer para vocês essas novas informações, porque vocês será útil para a vida, para o dia a dia de vocês. Então, estudar sobre medida de temperatura é falar sobre a invenção do termômetro, que é o aparelho que vai diagnosticar, que vai mostrar, né, essas temperaturas, se ela cai, se ela sobe, certo? Então, o álcool, estão vendo aí mais uma vez o termômetro ilustrado aí, né? As partes dele, essa pontinha dele chama de bulbo, né? E tem um líquido que sobe, né? Mostrando quando ele é elevado, é quando a temperatura foi aumentada. Então, o álcool ou mercúrio fica dentro de um recipiente chamado bulbo, que é essa parte todinha, onde o líquido vai ficar dentro e a pontinha vai ter contato com o corpo. Quando em contato com o corpo, atinge o equilíbrio térmico, se expande, se torna possível a verificação da temperatura. Então, veja aí como funciona esse termômetro, né, para verificar a temperatura. Então, quando esse recipiente tem contato com o corpo, né, ele vai atingir um equilíbrio térmico de acordo com o corpo que teve o contato, certo? Então, observe aí como é esse termômetro, né, onde vem o líquido aí sendo elevado, ele faz a movimentação do líquido, verificando, tornando possível a verificação
da temperatura de vocês, da temperatura do corpo. Ok. No Brasil, todas as medições são feitas através da escala termométrica Celsius, onde o termômetro é dividido em 100 partes iguais, ou seja, sua variação de temperatura vai de 0 grau a 100 graus Celsius. Então, esse C aí, né, Celsius, representa a medida, a escala de temperatura, a escala termométrica utilizada no Brasil, em graus Celsius. Ok? Então, o termômetro ele é dividido em 100 partes. Por que que o nosso termômetro comum ele não passa de 50? Por que que ele chega em 40, 41? Então, ele não vai ser demonstrado todinho até o 100, as 100 partes. Porque a temperatura do nosso corpo é limitada até essa faixa de 40 graus. Certo? E como o termômetro que nós temos ele é destinado à verificação da temperatura do corpo, geralmente ele vem nessa escala, ele vem nesse limite da escala. Mas podemos saber que o termômetro ele foi dividido em 100 partes iguais, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, mais uma informação. Vejam aí o termômetro, né? Ele está em movimento, líquidozinho, né? Pronto. Então, os termômetros, eles medem a temperatura, usando materiais que mudam de alguma forma, quando são aquecidos ou resfriados. Então, esse material, ele é apropriado para acontecer essa mudança quando for aquecido ou quando for resfriado. Em um termômetro de mercúrio ou álcool, o líquido se expande à medida que é aquecido e se contrai à medida que é resfriado. Ou seja, esse líquido aí que está subindo, ele vai subir na medida que ele for aquecido. E ele vai descer, vai se contrair na medida que for resfriado. De modo que o comprimento da coluna do líquido é maior ou menor dependendo da temperatura. Foi o que eu falei para vocês sobre os termômetros que vai medir a temperatura corporal. Termômetro clínico que nós mais conhecemos, ele vai ter a limitação até 40 e poucos graus, porque ele é destinado à verificação de temperatura corporal, ok? Já podemos ver outros, né, com esse recipiente maior, né, com essa coluna maior, onde possa ser verificado outros objetos ou o espaço, né, onde você está inserido à medida do ambiente, certo? Então, os primeiros termômetros confiáveis e precisos foram construídos por Fahrenheit, por volta de 1720. Então, observe aí, esse foi um dos primeiros termômetros confiáveis, né? Também aquele lá com a base do líquido, que vai ter a movimentação ao ser aquecido. E nós temos aí a imagem onde, com o tempo, ele foi se modificando, foi se apropriando, mas esse foi um dos primeiros modelos de termômetro desenvolvidos, ok? Pronto, nós temos também o termômetro meteorológico, que informa a temperatura do ambiente. Geralmente, quando você assiste o jornal, aparece a mulher do tempo lá, mostrando o termômetro meteorológico, informando como vai estar o tempo, ou seja, com qual parte do ambiente que vai sofrer altas ou baixas temperaturas, certo? E por que as mudanças de temperatura nos ambientes. Então, o termômetro meteorológico, ele vai informar, né, essa mudança. Observe aí que ele está na escala Celsius, essa imagem que está aí para você, e a outra coluna está na escala Fahrenheit. Então, no Brasil, nós lembramos que usamos a escala Celsius. E em outros locais, em outros países, pode ser usado também, é muito usado a escala Fahrenheit. Mas no Brasil, nós conhecemos o termômetro verificado em graus Celsius. Então, termômetro meteorológico,
ele vai informar a temperatura do ambiente, se ela foi elevada ou se ela foi contraída. Aqui eu quero apresentar para vocês 2 modelos de termômetros digitais. Então, aprendemos sobre o termômetro de mercúrio, que é o mais comum, mais utilizado, mas que foi removido das prateleiras de farmácias, de hospitais. Também não tem mais o uso desse termômetro, apesar de ser super eficaz, o termômetro de mercúrio, certo? Então, hoje, utilizando para verificação de temperatura, os termômetros digitais. Podemos ver aí o termômetro digital simples, esse branquinho, que você deve ter na sua casa. Geralmente é o mais comum, que estão sendo utilizado hoje, que você encontra em todas as farmácias, né? Você pode estar comprando esse termômetro aí com frequência, baratinho, de 10 a 20 reais, em qualquer farmácia. Já agora, atualmente, com essa questão da pandemia, onde precisamos evitar o contato com outras pessoas e precisamos ter essa verificação da temperatura mais frequente, porque a qualquer momento um de nós podemos estar com esse vírus aí e não sabermos. Então, hoje está sendo utilizado esse termômetro digital com infravermelho, né? Então, usado em supermercados, no shopping. Se você voltar ao shopping, se já voltou esses dias, vai perceber que ao entrar no shopping, você terá contato com esse termômetro digital infravermelho, certo? Onde verificará a sua temperatura sem ter o contato direto com a sua pele, diferente do termômetro clínico, né? Esse aqui, ó, digital, esse termômetro aqui digital, que você deve ter em sua casa para precaução e verificação. Ok, nesse modelo atual, nós estamos utilizando esse termômetro de modo pessoal. Tipo, eu tenho na minha casa, só posso usar na minha família. Se o meu vizinho pedir para eu verificar a temperatura dele, não devo usar esse, porque por uma precaução, um cuidado, eu não posso mais estar em contato com o outro e comigo. Então, esse é o termômetro mais comum, termômetro digital, mas ele deve ser utilizado individualmente, certo? Para que evite esse contato. Ele só vai identificar a febre, essa partezinha aqui, ó, em contato com a sua pele. Então, ele vai indicar a temperatura ideal do seu corpo, certo? E, atualmente, nessa questão ó, da pandemia, nós estamos utilizando agora esse aqui, né, para verificação da temperatura. Os supermercados, o shopping está usando esse termômetro. Perceberam que a minha temperatura está em 33,6, rapidinho, em questão de segundos, ele indica sem precisar estar diretamente em contato com a minha pele, né? Então, essa é uma das evoluções do termômetro. Você pode perceber, né, dos termômetros digitais, esses 2 modelos que eu apresentei para vocês, além dos termômetros de ambiente. Na próxima aula eu mostrarei para vocês termômetro de ambiente, né? Esse digital, né, infravermelho, ele já pode mostrar, ele já é utilizado também para verificar a questão do ambiente, da temperatura do ambiente. Então, só mostrando para vocês aqui a evolução desse aparelho, né, que é necessário para verificar a temperatura. Quando falamos de medida de temperatura, falamos de termômetro, seja ele clínico, com mercúrio ou álcool, seja ele meteorológico, seja ele digital, né, ou digital simples ou digital com infravermelho. Esses são os termômetros utilizados para verificação de temperatura. Lembrando que no Brasil a temperatura
é verificada e marcada em graus Celsius, certo? Na escala de graus Celsius, certo, meus amores? Então, deixarei na plataforma para vocês resolverem as páginas do livro relacionadas à medida de temperatura e eu espero que vocês tenham compreendido, né? Quando falamos de medir temperatura, estamos falando de aferir temperatura ou medir, estamos nos relacionando ao instrumento chamado termômetro, que você precisa dele a qualquer momento, precisamos ter em casa por precaução, né? Então, em todo o tempo, certo? Espero que tenha sido útil as informações trazidas, estão todas relacionadas ao conteúdo do livro de vocês, onde vocês poderão estar agora resolvendo as páginas que deixarei disponível na plataforma, ok, meus amores? Beijo no coração de cada um e até a próxima aula.